Ok, pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar do segundo verbo da lista de verbos irregulares, que é o verbo beat. Se vocês lembrarem bem do vídeo anterior, eu dei uma pincelada no significado em português do verbo beat. Mas o que acontece quando você está aprendendo um verbo novo é que o que vocês não podem fazer é ficarem satisfeitos com a tradução do verbo em português. Até mesmo que um professor fale para você a tradução do verbo. Porque o que acontece quando você traduz um verbo para o português? Português é uma outra língua, não é inglês. Então, às vezes, a tradução do verbo não bate muito com o significado do verbo, ou o verbo em português é usado de uma forma diferente do verbo que você está traduzindo, tá? Então, o verbo em português, ou a tradução em português, né? Às vezes ela é usada em uma forma diferente do verbo em inglês. Então, uma vez que vocês pegaram a tradução do verbo para o português, não fiquem satisfeitos. Abram um dicionário inglês e estudem, trabalhem a tradução do verbo, ou a explicação do verbo em inglês e estudem, prestem bem atenção nas sentenças, nos exemplos, vejam como este verbo é usado em inglês, para vocês aprenderem o significado pleno do verbo, tá? Então, quando vocês abrem um dicionário, seja ele físico ou virtual, aliás, a grande vantagem de você ter um dicionário virtual na internet é que você pode ver a pronúncia do verbo. É muito importante também checar a pronúncia correta do verbo. Beat, beat. Lembra que em inglês as vocais elas não têm regras de pronúncia. Cada vogal tem de 3 a 4 sons e nenhuma regra. Então é muito importante vocês, antes de usarem o verbo, checarem a pronúncia correta na internet, seja via Google ou num dicionário bom que vocês tenham comprado, um aplicativo, um dicionário eletrônico. Mas enfim, o que você vai ver quando você digitar ou entrar num verbo, quando você ver o verbo? Ele vai estar sendo apresentado dessa forma, nesse caso do verbo irregular, né? Você tem o beat, vai ser mostrado, vai ser explicado que ele é um verbo, então beat, verb. E aí logo abaixo do verbo, ou logo do lado, você vai ter a forma dele no passado simples, seguida da forma dele no passado particípio. Então você tem o primeiro beat, antes do parênteses aqui, que está explicando o que ele é, se ele é um verbo, um substantivo, né? Então você tem beat, verb. Aí você tem logo abaixo, beat. Esse aqui é o verbo no passado simples. E aí logo ao lado, o que você tem? Beaten. Este é o verbo beat no past participle, passado particípio. Então, e aí vocês têm que decorar, né? Então é beat, beat, beaten. Beat, beat, beaten. Infinitivo, passado simples, passado particípio. Logo abaixo, o que vocês têm? A primeira definição aqui que eu coloquei para vocês em inglês do verbo beat, a definição do dicionário. Vamos lá, primeira definição do verbo beat. To defeat somebody in a game or competition. Ok, so to defeat somebody in a game or competition. Em good Portuguese, é derrotar. Então você está é o verbo derrotar alguém em um jogo ou competição. Muito bem, então você tem aqui a definição do verbo em inglês, seguida de exemplos. Parker beat me at chess last night. Ok, so Parker beat me at chess last night. Aqui o que eu fiz, eu coloquei o verbo no passado simples. Parker me derrotou
Olha que interessante, tá vendo que em português fala Parker me derrotou. Em inglês você vai falar Parker beat me. A gente já vai tratar desse pronome aqui, que a gente chama de objective pronoun, não é I, a gente vai usar o me, mas isso é uma outra aula. Mas enfim, Parker beat me. No que ele me derrotou? At chess. A preposição a ser usada, ele me derrotou em algo. A preposição a ser usada é a preposição at. Isso também tem que ser decorado. Às vezes em inglês você tem combinações de verbos seguidos de preposições específicas. É por isso que é muito importante vocês lerem sentenças com o verbo, vocês verem o verbo sendo usado em sentenças, que aí você aprende esse tipo de coisa, que preposição que você usa com o verbo e como que ele é usado. Então, Parker beat me at chess last night. Seguido de outro exemplo. How did Parker beat you at chess? Ok, então aqui você tem o verbo beat no infinitivo. Como que ele te derrotou no xadrez? Seguindo do próximo exemplo. How often does Parker beat you at chess? Com que frequência? Então o verbo de novo sendo usado no infinitivo, numa sentença no presente. Parker beats me every time. Então aqui você tem o verbo beat no presente. Agora a última sentença que é interessante. I was beaten. I was beaten. O que é isso? É o que eu tinha explicado no vídeo anterior. É a voz passiva. Eu fui derrotado. O que é a voz passiva? Você não coloca na sentença quem te derrotou. Não interessa. O que interessa é que eu fui derrotado. Então o verbo derrotado é o verbo beat. No passado particípio. Beaten. I was beaten. Ok? Gente, essa aqui é a primeira definição do verbo beat. Vamos ver outras definições. Então você tem aqui a segunda definição, que é parecido com o verbo derrotar. Number 2. To do or be better than something. Ok. To do or be better than something. Então, o que é isso? É fazer ou ser melhor do que algo. Então, você está derrotando não uma pessoa exatamente, mas algo. E você está ou sendo melhor ou fazendo melhor. É melhor explicar até com exemplos, né? Okay, the first example. They want to beat the speed record. They want to beat the speed record. Ok, speed record não é uma pessoa. É um recorde de velocidade. Eles querem derrotar, ou seja, eles querem fazer melhor. Querem quebrar o recorde, né? Como se diz num bom português, tá vendo? Em português a gente falaria quebrar. Eles querem quebrar o recorde de velocidade. Então, se você não tomar cuidado, você vai achar que beat é quebrar. E quebrar é outro verbo, né? É quebrar nesse contexto de fazer melhor, né? Então, muito cuidado com as traduções. A ideia é pensar em inglês. Eles querem fazer melhor, né? They want to do better than the speed record. Ou seja, quebrar, derrotar o recorde de velocidade. Next example is nothing beats home cooking. Nothing beats home cooking. Isso, o que é? Seria o equivalente ao português que nada derrota ou nada é melhor que comida caseira, cozinhar em casa. Olha como às vezes é difícil traduzir algo para o português. Né? Esse é o desafio de todo grande tradutor, né? Traduzir uma sentença de uma língua para outra. E algo sempre se perde na tradução, porque a gente fala de forma diferente numa outra língua, né? Às vezes tem coisas que tem em inglês que não tem em português e vice-versa. Às vezes você vai usar verbos diferentes em inglês que você não usaria em português
e vice-versa. Então, na realidade, gente, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pensar em inglês. Então, o the second meaning, o segundo significado para o verbo beat, is to do or be better than something. Ok, vamos para um outro significado, bem interessante e bem usado, muito comum, is to avoid something. So the third meaning que é significado of the verb beat, is to avoid something. O que é avoid? Avoid é o verbo evitar. Então o significado número 3 do verbo to be, do verbo beat, é evitar algo. Por exemplo, we were up and off early to beat the heat. So we were up and off early to beat the heat. Ok, heat é calor. Então nós estávamos em pé e saímos. We were up and off. Levantamos e fomos embora cedo para evitar o calor. Que o calor, ele vem mais tarde, né? Durante o dia. Então você acorda cedo, evita o calor. Sai, faz o que você tem que fazer antes do calor do meio da manhã ou do início da tarde. So we were up and off early to beat the heat. The other example is Joe left home early and beat traffic. Ok, o que o Joe fez? Ele saiu de casa cedo e evitou o trânsito. Ok? Pense em inglês. Third meaning of the verb beat. To avoid something. Evitar algo. E aí você vê como que você usa o verbo beat nesse contexto, nesse significado. Ok? Vamos para o quarto e último significado do verbo beat. Esse é bem interessante. The verb beat, the fourth meaning. The verb beat is to hit somebody or something many times, either hard or regularly. Ok, to hit somebody or something many times, either hard or regularly. Ok? Qual que é a ideia aqui? É bater em alguém ou em algo várias vezes, ou de forma dura ou regular, either or, ou. Isso é outra aula, tá? Por isso que é legal vocês já irem se acostumando com sentenças em inglês, com a definição, ver se vocês conseguem entender, que às vezes uma coisa leva a outra. Puxa, o que é either, o que é or, né? Aí você acaba tendo que buscar no dicionário o significado da palavra either, a palavra or. Então, é um ciclo, né? Isso é muito legal quando você vai buscar o significado do verbo em inglês. Você acaba aprendendo coisas novas dentro da própria explicação. So, to hit somebody or something many times, either hard or regularly, is bater em alguém ou algo várias vezes, ou de forma dura ou regular. Ok? Em inglês a gente não falaria or, falaria either or. Ok? Então vamos ver os exemplos aqui. Na realidade seria aquela definição que eu tinha passado para vocês, que o verbo beat é bater, não só uma vez, mas várias vezes. Bater sucessivamente. Bater sucessivamente. Essa é a melhor definição em português que eu posso passar para vocês. Seria o mais próximo do significado. A gente não tem esse verbo em português. Teria que ser bater sucessivamente. Nós não temos uma única palavra em português que explica esse verbo, né? Então vamos ver os exemplos do verbo bater sucessivamente. Somebody was beating at the door. Então alguém estava batendo na porta várias vezes, não é uma vez. Não foi uma batida, foram várias batidas. Então alguém estava batendo na porta. De novo é a preposição at, ó, tá vendo? Somebody was beating at the door. Who was beating at the door? Who was beating at the door? Quem estava batendo na porta? Another example. Peter was beating at the drums. Ok.
Peter was beating at the drums. Então, o Peter, ele estava batendo várias vezes na bateria. Drum, a palavra drum sem S é um tambor. Drums seriam vários tambores, ou seja, a bateria. Então, ele estava batendo várias vezes em o tambor. Num tambor, né? At, em, the, o artigo definido o ou a, drums, tambor, tambores, tambor, né? Ok, agora o outro uso de bater em alguém ou algo várias vezes. Se você bate em alguém várias vezes, o que você está fazendo? Você está dando uma surra na pessoa, né? Então é assim que a gente usa o verbo beat. Você está batendo em alguém várias vezes, ou seja, você está espancando. Você está dando uma surra. E o meu exemplo aqui é bem dramático, ó. They beat Rupert to death last night. Oh my God, they beat Rupert to death last night. They beat Rupert to death. Eles bateram, eles espancaram o Rupert até a morte. Eles mataram o cara de tanta pancada. Quando? A noite passada. Last night, they beat Rupert to death last night. Oh dear. Okay, next example. Why are you beating your little brother? Oh my God, por que você está batendo no seu irmãozinho, no seu pequeno irmão? De novo, em inglês você não tem o irmãozinho, você tem o pequeno irmão. Então por que você está batendo no seu pequeno irmão, no seu irmãozinho? Por que você está dando uma surra nele? Nada como ter um irmão, né? Nothing like having a little brother. Okay, and then another example. When you hit somebody regularly. My heart is beating. Ok, my heart is beating. O meu coração está batendo. Todo mundo sabe que nosso coração ele não bate uma vez. Ele bate, é uma sucessão de batidas regulares. Não são batidas pesadas, né? Que nem o heart, não. São regulares. So my heart is beating. My heart is beating regularly. Ok? O meu coração está batendo. E isso aqui, gente, esses são os significados do verbo beat, do seu segundo verbo na lista de verbos irregulares. Não é preciso falar que o nome do jogo é prática.